Muito boa noite, mais uma vez nós podemos meditar nas Sagradas Escrituras e nós temos visto nas quartas-feiras o Evangelho de Mateus. Temos meditado de, de assunto a assunto, né, verso após verso, e estudado então esse Evangelho que é por demais importante para a edificação de nossas almas. E hoje nós leremos o texto de Mateus 9, verso 27 a 38, o qual será o assunto de nossa meditação nessa quarta-feira. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos, e Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhes trazido um mudo endemoniado. Foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E, expelindo o demônio, falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: Pelo maioral dos demônios, aqui espelha os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doença. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Senhor, mais uma vez, rogamos que o Senhor ilumine as nossas mentes e quebrante os nossos corações. Fortaleça-nos, ó Pai, como povo do Senhor, como teus filhos. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a sermos mais semelhantes a Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso bendito Salvador. Em nome dele é que nós oramos e agradecemos. Amém. Nesse texto, há 4 lições que merecem a nossa atenção. E vamos examiná-las então. Nós vemos ali o Senhor exercendo o seu poder mais uma vez e demonstrando esse poder. E nós temos que associar realmente com outros textos das Sagradas Escrituras. Por exemplo, nós podemos ler em Isaías 42:6: Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirardes da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Falando daquele que viria dar luz, abrir os olhos dos cegos, tirar do cárcere aqueles que estavam aprisionados. Esse texto de Isaías é um texto que está apontando para a pessoa de Cristo. É um texto messiânico e nos faz lembrar então da pessoa do Redentor, do Salvador. O Evangelho de Mateus ele foi escrito a princípio para pessoas que eram de origem judaica. Então eram judeus que estavam ali sendo apresentado o Evangelho, só eram cristãos ali convertidos. Então ainda tinham que ser lhes ensinado e passado a noção de quem era Jesus. Então, por isso, o Evangelho de Mateus, por exemplo, faz essa conexão da pessoa de Jesus como rei dos judeus, como aquele que vinha da descendência de Davi, e esse rei poderoso viria então ali da linhagem, da descendência de Davi, viria reinar. Só que a Bíblia fala que esse que viria da descendência de Davi viria para reinar para sempre, para todo sempre, um reinado eterno. Então não poderia ser
um filho, um neto, um tataraneto de forma alguma de Davi. Mas, na verdade, é falando sobre a pessoa do Redentor do nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, que viria. E vem então, só que vem diferente do que eles imaginavam. Eles imaginavam que o Messias viria como um libertador político, como os juízes, por exemplo, ou como um monarca guerreiro como Davi, sábio como Salomão. Eles esperavam, imaginavam alguém poderoso, às vezes forte como Sansão, né? Então alguém diferente realmente, mas eles pensavam nesses termos. E de repente vem o Senhor manso, vem alguém humilde de coração, vem aquele que vem de uma forma singela, não vem, nasceu num palácio, mas nasceu numa família simples, viveu ali numa cidade simples, de uma forma simples, e não veio libertar do Império Romano, mas na verdade ele vem expor a palavra de Deus o Pai, vem dar liberdade espiritual, tirar do reino das trevas e trazer para o reino da luz o seu povo. Vem dar libertação realmente do pecado que jazia, dominava realmente ali e ainda domina, e que em Cristo é sanado, é vencido. Nos é dado liberdade dessa escravidão do pecado, Satanás. E nós vemos então vários exemplos onde o poder de Cristo, que está ligado então como demonstrações de que ele de fato era o Cristo, era o Salvador, já era vindo, que chegou ali e estava demonstrando que o reino de Deus já era chegado. E por isso, em primeiro lugar, nós podemos verificar uma das lições que é uma fé poderosa em Cristo pode ser encontrada onde menos nós esperaríamos, onde nós menos estaríamos suspeitando. Quem poderia imaginar que dois cegos pudessem chamar o nosso Senhor de filho de Davi? E como eu disse, a noção do nome, da expressão filho de Davi está ligado intimamente com a expressão Messias, como Salvador, como aquele que foi prometido por Deus para vir então em favor do seu povo. Então eles tinham essa noção. Naturalmente eles não puderam ver ali a Cristo, ouviam sobre ele, sobre o seu poder, sobre o seu favor ali dispensado sobre diversas pessoas. Aqueles cegos, eles então falaram, nossa, se ele tem curado todo esse povo, talvez ele nos cure. Foram atrás então ali de Jesus. Porém, os olhos do entendimento foram iluminados. Diferente dos escribas, dos fariseus, de vários daquelas autoridades judaicas, que, segundo as Escrituras, permaneciam cegos, cegos espiritualmente. Espiritualmente, aquele povo não percebia quem de fato o Senhor Jesus era, o Salvador. E na verdade eles ao invés de recebê-lo como Salvador, eles o rejeitaram. E não só o rejeitaram, tentavam a todo tempo achar alguma situação para o prenderem, para o matarem mesmo. Eles tentavam isso a todo tempo. Nós podemos até pensar na crucificação do Senhor Jesus. A própria crucificação do Senhor Jesus foi uma tentativa de desqualificar a pessoa de Cristo. Porque a palavra de Deus fala que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então as autoridades judaicas tramaram ali para que Jesus fosse então crucificado, mesmo sendo inocente, e isso é falado constantemente nos evangelhos, principalmente em Lucas, nós vemos sempre falando ali, ele é inocente, 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 justo, ele era justo, e ele ainda assim é crucificado, um justo morrendo por injustos. Só que eles não entendiam isso, eles não compreendiam isso, mas queriam só que ele fosse crucificado, porque, havendo sido crucificado, na mente deles, eles pensavam, não, alguém que legalmente está se fazendo maldito ali, não pode ser o Redentor. Mas eles não compreendiam, na verdade, que estava tudo nos planos do Senhor, nosso Deus, o Pai, que realmente, como Gálatas 3,13 diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, mas ele se fez maldição em o nosso lugar, sofreu a maldição do pecado em o nosso lugar.
Então essas pessoas buscavam todo o tempo isso, porque eles não enxergavam, eles não percebiam quem de fato o Senhor é. Aqueles que deveriam recebê-lo, na verdade, ali estavam o rejeitando. Mas esses cegos fisicamente, eles enxergaram, eles perceberam e tratam ao Senhor nesse título. Só que o Senhor não demonstra vaidade, não pega e já os atende ali de prontidão. Mas ele pega, se dirige um pouco mais adiante e esses cegos continuam atrás dele. E eles pegam e falam, Senhor, nos cura, né? E Jesus pega e fala, vocês creem que eu posso fazê-lo? E eles demonstram então ali fé. Eles pegam e falam, sim, Senhor, nós cremos que o Senhor pode nos curar. E assim o favor divino é mais forte do que as circunstâncias. O Espírito Santo pode proporcionar fé e mantê-la ali de forma ativa nas piores circunstâncias, né? Em meio, ainda que a pessoa seja humilde, não tenha dinheiro como muitos, ou uma formação educacional ali, uma formação educacional, mas a graça nos sustenta, a graça nos fortalece, a graça nos enriquece como pessoas e nos ampara, mesmo em meio a todas os nossos deméritos, mesmo em meio às nossas limitações, o Senhor, pela mediação do Espírito Santo, nos auxilia, nos ampara. Também nosso Senhor Jesus Cristo tinha uma grande experiência com enfermidades e doenças. E ele viu doenças de todos os tipos, variedades e descrições. Nós vemos João falando que se fosse escrever, não existiria nem livros suficientes no mundo inteiro para escrever os feitos do Senhor Jesus. Então, na verdade, foi um resumo dos feitos de Jesus, é o que nós vemos nos evangelhos. E então nós temos essa dimensão. O Senhor realizou diversas e diversas curas ali constantemente. E ainda assim, disso nós percebemos então que ele não se sentiu repelido pelas doenças, pessoas que vinham com toda sorte de problemas, toda sorte ali de doenças. Nós vimos anteriormente a mulher hemorrágica, a filhinha de Jairo, pessoas leprosas, e o Senhor, na verdade, tocava. Cerimonialmente, aquilo ali era para o Senhor cerimonialmente ficar impuro, mas na verdade ele purificava, na verdade ele dava vida, na verdade ele curava, ele sanava. E isso era a demonstração realmente que o Senhor estava ali cumprindo tudo aquilo que fora anunciado anteriormente. Ele curava toda sorte de enfermidades. Podemos obter grande consolo nesse fato. Cada um de nós habita num corpo frágil, somos vasos de barro e frágeis, nunca sabemos quantos sofrimentos teremos de passar, mas nós sabemos que o Senhor nos ampara e o Senhor estará sempre conosco. E isso pode nos dar essa certeza constante que Jesus é esse amigo dos doentes, esse Senhor presente em nossas vidas. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor é nosso bondoso amigo, é o nosso Deus presente, Jesus, manifestando-se pela ação do Espírito Santo constantemente, diariamente, sendo esse Deus que nos ampara, nos supre, nos fortalece, em todas as dimensões, quer físicas, espirituais. O Senhor cuida de nós. Ele é esse, que não é um Deus surdo, mudo, que não anda, que não fala, som nenhum sai da garganta, não é um Deus cego. Não, é aquele que é o Deus vivo, vivo e reinando sobre céus, terra. Ele governa tudo e todos, porque Ele é o Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o soberano Deus. Também vemos a terna preocupação do nosso Senhor pelas almas negligenciadas. Quando estava nesse mundo, Jesus viu ali as multidões
que estavam vagando como que ovelhas que não têm pastor. Aqueles que deveriam cuidar delas, na verdade, as lhe imprimiam pesadas exigências. Na verdade, não eram nem a obediência à lei, que eles deveriam ensinar ali o obedecer à lei do Senhor de forma correta, mas além de ensinar a lei de uma forma incorreta, eles ainda acrescentavam tradições que não eram exigências bíblicas, e assim tornava-se penoso e custoso. E eles não entendiam, na verdade, também esses líderes na época, que na verdade a lei não salva. A lei, depois que Adão e Eva pecaram, a lei não é má, ela é perfeita, maravilhosa. No entanto, nós somos pecadores. E uma vez pecadores, nós não podemos ser salvos pela lei, porque somos injustos, porque somos imperfeitos. Mas que veio era perfeito Adão, perfeito homem, aquele que cumpriu perfeitamente toda a lei. E nele, nós obtemos então justiças, nós somos justificados, nos é concedido sua justiça mediante a fé naquilo, em toda a sua obra, em tudo que ele fez. Então, mas aqueles homens não, aqueles homens queriam ser salvos pela sua conduta, achavam que se praticassem aquilo ali, iriam ser salvos, e na verdade não era. A verdade é que a lei estava trazendo ali, apontando para a necessidade do Salvador, do Messias. Estava trazendo aquelas pessoas, aquelas autoridades, eles deveriam entender que eles não eram capazes de praticar perfeitamente a lei. Mas eles, até todos os rituais, todas aquelas coisas, apontavam para a pessoa de Cristo, que viria então em nosso favor. E ele veio. E ele veio. Ele via a uma multidão de pessoas ignorantes, sem esperança, desamparadas, morrendo sem estar preparadas para a morte. Nós vemos isso hoje, muitas pessoas com medo da morte, temendo a morte, como se fosse algo terrível, como se fosse um pulo no escuro. E isso é algo desesperador realmente. E nós temos que ter, então, demonstrar amor para com essas pessoas e falar que, na verdade, isso aqui não é o fim, que tem uma esperança em Cristo, uma esperança certa, sólida, que é o nosso Redentor, aquele que nos foi preparar moradas e que certamente virá uma segunda vez, aquele que já está na glória, está à destra de Deus o Pai, aquele que no mesmo dia, assim o Senhor diz para um dos ladrões na cruz que creu ser ele, Jesus Cristo, o Salvador, o Rei dos Reis. Ele pega e fala: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. E o Senhor fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa certeza nos consola de saber que quando nós fecharmos nossos olhos aqui nesse mundo, nós abriremos no outro, pois estaremos certamente no paraíso com nosso Senhor e Salvador. Essas pessoas necessitam disso. Quais são os nossos sentimentos quando nós vemos pessoas nessa mesma situação? Essa é a pergunta que deveria surgir em nossas mentes. Quem não se sente profundamente tocado por essas pessoas não convertidas, certamente não pode ter a mente de Cristo. Nós devemos ter esse amor cristão. Nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E não só na relação social, não só pensando ali no alimento, mas nós também devemos levar alguma coisa para essas pessoas que não é só para esse tempo presente, mas também é para a eternidade. Um presente, o maior de todos os presentes. No Natal, a nossa realidade, o maior de todos os presentes, não é um presente que nós ganhamos de um ou de outro amigo ou parente, mas o maior de todos os presentes nós temos que lembrar: Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Esse é o maior presente. Essa é a realidade que suscita alegria em nossas vidas. Há um solene dever para todos os crentes que desejam fazer o bem
a porção ainda não convertida da humanidade. Então, aqueles que ainda não foram convertidos, então nós temos uma obrigação. Nós somos incumbidos de sempre orar para que o Senhor levante mais pessoas, para que esteja então trabalhando em função, em prol da conversão dessas pessoas. Mateus 9,38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E nós devemos fixar bem em nossa mente que esta é uma das mais seguras maneiras de praticar o bem e refrear o mal. Nós devemos orar, rogar ao Senhor, aquele que sem o qual todo trabalho, dinheiro são vão, é vão. Na verdade, quem capacita, fortalece e abençoa o trabalho evangelístico, que converte corações, é o nosso Senhor. Nós não temos capacidade para isso. Mas o Senhor, Ele levanta recursos, o Senhor converte, quebranta os corações, o Senhor é aquele que vai suscitar, levantar pessoas, membros do corpo dele, membros do corpo de Cristo, para auxiliarem, para se unirem aos demais membros, para essa empreitada, para essa seara, seja então tocada, seja provida ali o que é necessário, a sua mão de obra. Mediante a oração, obtemos então a ajuda do Espírito. Somente o Espírito Santo pode fazer os verdadeiros ministros do Evangelho ou levantar obreiros leigos para a seara, essa seara espiritual. Obreiros que não têm do que se envergonhar. Nunca, jamais nos esqueçamos de que, se desejamos fazer o bem à humanidade, um dos nossos primeiros deveres é orar em favor dela. É orar, e orar não só pelos nossos amigos, parentes, queridos, é orar pelos inimigos, é orar pelas nações que ainda não conhecem ao Senhor. Nós temos que demonstrar esse amor, essa piedade. Diferente de Jonas, por exemplo, que quando falou-se de ir aos ninivitas pregar, e os ninivitas então eram inimigos do povo de Israel, ele pega e tenta fugir ali. Mas o Senhor pega e o coloca no caminho de novo e fala, vai lá e prega. O Senhor agiu com misericórdia. O Senhor é misericordioso. Essas pessoas que não ouviram ainda do Senhor, nós temos a mania de fazer um pré-julgamento. E nós, às vezes, podemos falar, não, essa pessoa não tem jeito, ou essa pessoa não merece. Quem disse que nós tínhamos jeito? Quem disse que nós merecíamos? Na verdade, o Senhor deu jeito em nossas vidas, mesmo sem nós merecermos. Nós éramos incapazes por nós mesmos de nos salvarmos. Nós éramos incapazes de buscar o bem, de buscar a Deus. E assim como Deus, lá no Jardim do Éden, buscou a Adão, escondido ali, Adão tentando fugir de Deus, assim também um dia o Senhor veio em nosso favor e nos buscou, mediante o seu favor, a sua graça. Através de algum servo dele, certamente você ouviu da palavra de Deus. Que nós tenhamos hoje a alegria e que nós nos levantemos, nós nos acordemos para essa realidade, que uma vez que nós ouvimos da palavra do Senhor, nós também temos a responsabilidade de compartilhar, de ensinar, de transmitir essa verdade. E assim nós podemos ver em Atos 2,42 a continuidade disso, né? E perseveravam na doutrina, que é o ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos é aquilo que eles aprenderam com Jesus. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E assim eles continuavam a louvar, engrandecer, bendizer ali ao Senhor dia após dia, servindo ao Senhor com alegria. Ide, portanto, também Mateus 28,19, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor promete que estaria conosco.
Quando nós nos colocamos a serviço do Senhor da Seara, Ele fala: eu estou com vocês. Eu estou com vocês, vou suprir, vou capacitar, vou agir em favor. Porque uma vez que vocês estão buscando o reino, o meu reino em primeiro lugar, eu estarei abençoando. Eu estarei então favorecendo essa empreitada. Deus abençoe ricamente e até a próxima quarta-feira para a continuidade nesse nosso estudo, na meditação então do Evangelho de Mateus. Um grande abraço. Até a próxima.